Olá, bom dia. Bom dia, Alcides. Bom dia, Academia da Soja. Bom dia, professor Fernando. Já estou chamando o professor Fernando Tangerino para a gente começar a nossa live de hoje. Olá, bom dia. Como Bom estamos? dia. E aí, tudo bem? Ótimo, ótimo estar aqui, Que podendo bom, conversar contigo e com todos os nossos internautas. Estamos que legal. guardando ordens. Tá, obrigada por estar aqui conosco, professor. O teu som está falhando um pouquinho. Fala de novo, deixa eu ver se agora eu te escuto. Bom dia, é um prazer enorme Agora sim. estar aqui conversando sobre agricultura irrigada. Legal, legal. Obrigada, professor. Valeu. Bom, para quem já entrou, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia para todo mundo. O professor Fernando Tangerino é um especialista em irrigação e ele frequentemente é a nossa fonte aqui na Granja para as nossas matérias sobre agricultura irrigada. Nos ajuda muito sempre com todo o seu conhecimento, né? E o professor é professor lá na Unesp, né? Está na Unesp agora ou está em casa, professor? Não, estou na Unesp. O agro não para, Denise, e o agro muito menos ainda. Então, estamos aqui. Verdade, verdade. Então tá, professor, que bom então. Mais uma vez é um prazer conversar contigo sobre agricultura irrigada. E eu quero lembrar que nós temos o apoio da Orion, que é pioneira no desenvolvimento de equipamentos para aplicação de produtos líquidos no sulco do plantio. A empresa tem know-how de aplicação de produtos biológicos nas culturas da soja, do milho e do algodão. E tem experimentos positivos também no arroz irrigado. Então, Orion, obrigada por estar aqui conosco, nos apoiando nas nossas lives da Granja. Vamos lá então, professor, vamos começar a conversar sobre agricultura irrigada. Eu quero começar perguntando, então, o que a gente pode contar da realidade da agricultura irrigada hoje aqui no Brasil, né? O que a gente tem em termos de área, como está a evolução da área com irrigação aqui no Brasil, quais são os principais métodos utilizados, quais são as principais culturas irrigadas. Vamos dar um panorama primeiro da irrigação no nosso país. Bom, novamente, obrigado, Denise. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Ou de fonte, né? Mas você tem o reconhecido trabalho, né? Da agricultura irrigada, feito matérias muito boas e Obrigada. conhece isso, né? Continue assim, né? E sendo assim, jornalista. Muito bem. Obrigada. A gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que o Brasil, ele lá num presidente que nós tivemos chamado José Sarney, ele apostou na agricultura irrigada. Naquele momento, ele achou que a agricultura irrigada era importante e criou o Ministério da Irrigação. Né? Naquele momento, o Brasil foi dividido em duas partes, como se tivessem, e houveram dois programas, o Programa Nacional de Irrigação e o Programa de Irrigação no Nordeste. Então, com o Ministério da Irrigação, né, houve avanço, né, principalmente na potencialidade do Brasil, de se dizer, nós estamos falando da década de 80, e em dizer que nós tínhamos 30 milhões de hectares de potencial para a agricultura irrigada. E o desafio, a meta do presidente à época, era chegar a 70 milhões de toneladas de grãos e 3 milhões de hectares irrigados. O tempo passou, a gente atingir essa marca dos 3 milhões de hectares irrigados somente na virada, e os 70 milhões de toneladas de grão, na virada do mandato do presidente Fernando Henrique, do primeiro para o segundo mandato.
E o que aconteceu agora, recentemente, a partir de 2010, foi uma retomada muito forte da agricultura irrigada, dos investimentos em agricultura irrigada. A agricultura, a parte de investimento em agricultura, você deve conhecer, ela depende de financiamentos, são investimentos altos, né, que se pagam, mas depende de linhas de financiamento, portanto, depende de uma ação firme, de governo na parte ligada a financiamento. De modo que em 2013 foi o melhor ano da agricultura irrigada brasileira. Nós chegamos a incorporar 270 mil novos hectares irrigados. Né? Interessante que quando começava esse ano, numa reunião de uma das fábricas de pivô central, e se falava em 250 mil, eu falava, cara, não dá, a indústria não vai dar conta, não vai dar conta. Fui pessimista e fechou o ano com 270, a indústria deu conta. Então, esse é o grande referencial dos últimos 10 anos, 270 mil novos hectares irrigados. E veio a crise hídrica. Nós descemos para um patamar inferior a 200 mil hectares e faz 3 anos que nós estamos estáveis num crescimento de 200 mil novos hectares irrigados. Por que esses números são importantes? Porque novos estudos, Denise, mostraram agora, com novas ferramentas, estudos conduzidos pelo professor Durval Dourado e a equipe dele, mostraram que o potencial para a agricultura irrigada brasileira é da ordem de 60 milhões de hectares irrigados. Lembrando que 60 milhões de hectares irrigados é também o número da área plantada em agricultura brasileira, da última safra. Né? Então, e nós irrigamos quanto esse ano? 7 milhões. Então, mantido esse ritmo dos últimos 10 anos, de 180 mil novos hectares irrigados, uma média, a média dos 20 anos, a média dos 10 anos, acaba sendo pouca diferença. O que importa é o seguinte: se a gente tem 7 milhões e tem um potencial para 60 milhões de hectares irrigados, e se a gente crescer a uma taxa de 180, seja 200 mil novos hectares por ano, para a gente esgotar o nosso potencial, nós vamos gastar aí alguns séculos, gerações, certo? Diante disso, a mensagem que eu quero dizer, especialmente para os alunos que nos escutam, para os profissionais que estão entrando no mercado, se interessem mais por agricultura irrigada. E a gente está falando, perceba que eu não usei a palavra irrigação, Denise. Eu usei a palavra agricultura irrigada. Né? Por quê? Quando a gente fala de irrigação, você vê na cabeça um gotejamento, um microaspersor, um pivô central, um carretel. Você vê a máquina em si. E nós temos que pensar na agricultura irrigada, né? Não só nesses investimentos, que depende de financiamento, depende de enfiar a mão no bolso, mas de tudo que está agregado a isso. Os efeitos multiplicadores da agricultura irrigada. 2 safras e meia por ano, mais combustível, mais investimentos em caminhão, exigência de mais estradas, melhores estradas, mais adubo. Toda a roda da economia sendo virada em função de uma intensificação da produção. Da intensificação, leia-se produtividade. E mais, um outro aspecto pouco abordado, que é importante. Quando você salta produtividade, você salta também, porque isso é bioquímica. Né? O motor da produtividade é CO2. Na medida que eu dou um salto em produtividade, o que eu fiz? Eu consumi mais CO2 e devolvi mais O2. Então, a agricultura irrigada, ela limpa o ambiente. Ela traz efeitos, quando a gente chama de multiplicadores na socioeconomia, eu acrescento também relativo ao ambiente. Então, bem-vindo ao mundo da agricultura irrigada, vocês escutam, né? E é o nosso momento. O agro irrigado não parou, menos ainda. Né? O setor está trabalhando firme e é o momento da gente trabalhar também, e talvez você explore isso, a gente possa ter a oportunidade de a gente falar mais isso, da diferença entre ligar canos e ter bons projetos. A gente ter
trabalhos intensos mostrando a importância de você investir em bons projetos de irrigação, projetos bem construídos. Sim, eu vou chegar lá. Tu sabe que é uma pergunta que eu vou te fazer depois, né? Professor, assim, dentro desses 7 milhões de hectares que nós temos no Brasil com irrigação, o que a gente pode destacar em termos de culturas e estados que mais adotam a irrigação? Hoje nós temos alguns polos definidos, né? E outros polos que são promissores, né? O que o senhor pode nos contar sobre isso? Você tem regiões de destaque. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul, você tem a agricultura irrigada de superfície, que é a marca registrada. Né? Você tem aí 900 mil hectares irrigados superfície produzindo arroz. É o estado que, a partir daquela... eu não saberia dizer exatamente o ano que foi aquela seca no governo do Tarso Genro, que aquela que ia passar um veranico na safra principal foi uma seca muito forte. A partir daquele momento, o Rio Grande do Sul ele deu uma virada, houve uma atenção do governador à época em relação ao Orgas, que sempre é uma crítica, é um limitante. Então, houve uma postura diferente governamental no Rio Grande do Sul e fez com que o Rio Grande do Sul fosse o estado com maior evolução nos investimentos em agricultura irrigada, não em relação ao país, mas em relação à base instalada, à irrigação pressurizada. Tá? Então, ele deu um salto e chegou a ter aí, há 3 anos atrás, um pouco, 25% das vendas de pivô central do país. Então, o Sul teve uma mudança de cenário muito forte. Existem regiões consolidadas, né, subindo um pouco. Né? São Paulo, nós temos 3 polos de agricultura irrigada. Né? O principal, dentro da história, vindo na história lá da década de 80, a região norte do estado de São Paulo, Guaíra, é o principal representante, já chegou a ser o município com maior área irrigada da América Latina, depois perdeu esse protagonismo por uma série de condições, especialmente fungos de solo, entendendo que quando a gente fala que, olha, com irrigação você faz 2 safras e meias por ano, mas você tem que ser bom agrônomo, você tem que ser um bom agricultor, você tem que fazer rotação de cultura, você não pode esquecer as práticas agronômicas. Então, o norte do estado de São Paulo é um bom exemplo de que a irrigação traz a segurança, os sistemas de irrigação traz a segurança hídrica, mas não é a salvação completa da lavoura, certo? Você não pode abrir mão disso. Então, depois você tem um polo muito forte também, ou que seria hoje no estado de São Paulo, região norte, seria o 3º polo em termos de área. O 2º polo seria a região que nós chamamos de Nordeste, ali de Casa Branca, onde você tem o HF que entra forte, a produção de batata, e depois a região líder do estado de São Paulo, que é o Sudoeste paulista, uma região que no passado, e esse passado não é um passado tão longo, tá? 30, 40 anos atrás, era chamada de corredor da fome do estado de São Paulo. E o cenário mudou e hoje se transformou ali a principal área irrigada do estado de São Paulo, com uma diversidade muito grande de culturas. Depois você vem para Minas, né? Minas você tem uma caracterização, você usa muita irrigação no café, o café arábica, praticamente você tem ali no Triângulo Mineiro 100% ou quase isso irrigado, com irrigação localizada, uma expressão muito forte. A gente começa a subir, vamos para Pato de Minas, aquela região, Unai, aí os pivôs centrais fazem presente, já estão na divisa com Goiás, e Cristalina é o município com o maior PIB agropecuário do país, exatamente porque, diferente de alguns outros modelos, a região ela tem 30, com o que se planta? 33 culturas diferentes.
associado com polos de produção de processamento, né, de condimentos, né, não vou citar os nomes, mas aqueles temperos, em que então você vai encontrar de cebola a soja, né, cenoura, e vai subindo. Minas, você vai encontrar a região do Jaíba, hoje um polo expressivo, né, o norte de Minas Gerais. Você vai encontrar os polos de produção no oeste da Bahia. Então, eu lembro, Denise, eu estou com 31 anos aqui. A primeira viagem que eu fiz com meus alunos foi logo no primeiro ano. A gente saiu daqui e foi conhecer o polo de Petrolina Juazeiro, né? 2.400 quilômetros. Com os meninos, e a gente parou num posto de gasolina em Barreira, chamado Mimoso, né? Esse posto, em 1989, era um posto de gasolina. Olha que interessante. Era um posto de gasolina com 10, 12, 15 casas no entorno, né? E hoje é Luiz Eduardo Magalhães. Pega o Google, dá uma olhada e vê o que se fez em 30 anos com a agricultura irrigada. Então, a gente avança, vai chegar nos polos Petrolina Juazeiro, e o Matopiba, como um todo, ganha grande expressão. E é interessante que quando a gente sobe mais, a partir daí, desse ponto aqui do Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina, você vê investimentos sendo feitos com água de poço, que impõe um investimento muito maior e ainda funciona financeiramente, né? Então, aquela coisa que a gente escuta muito... Deu uma travada aqui. Deu uma travadinha, professor. Isso. Certo? Eu falo isso porque eu estou uma região de maior déficit hídrico do estado de São Paulo, né? E se a gente estender isso do Rio Grande até o Rio Paranaíba, ao Rio Paranapanema, nós estamos falando aí do oeste e noroeste do estado de São Paulo, que dá um terço do estado, e a gente irriga por pivô central pouco mais de 30 mil hectares. E água nós temos, e clima nós temos, e temos um maior déficit hídrico. Então, quando alguém fala, eu não tenho água, né? Como eu não tenho água? Se lá em cima, na região do Mapitoba, Matopiba, né, fazem investimentos caros para ter água em poços profundos e dar resposta financeira. Então, é esse mais ou menos... um polo começa forte, né? Você tem aqui Primavera do Leste, depois você vai ter o Mato Grosso com Sinop, né? E o Goiás eu concentrei ali na região de Cristalina, né? Mas o Mato Grosso o Centro-Oeste é a região com maior potencial para expansão da agricultura irrigada. E para fechar, o que acontece é que a agricultura irrigada ela se expande mais onde ela já está presente, nesses polos. O efeito vizinhança é muito forte, né? Porque a convivência traz isso. Porque eu sempre digo que ninguém acorda com vontade de investir em sistema de irrigação, né? Sim. E é uma decisão amadurecida, e tem que ser uma decisão amadurecida. Sim, sim. E justamente é o tema da nossa conversa, né, professor? Por que a irrigação representa mais segurança? Sabemos dos investimentos, né, que são consideráveis, que são importantes, depois eu vou perguntar também, mas como é que o produtor tem esse retorno, né, da segurança na sua produção? Por quê? E de que formas isso acontece? Isso acontece já na primeira safra, o retorno também do investimento, em quanto tempo se dá? O que o senhor pode me falar sobre isso? Desculpa, chamei de senhor, né? Para chamar, né? Aprende, você não. Bom, Denise, o retorno ele vai existir, tá? A questão de discutir, que se deve discutir, você falou na primeira safra, e quando acontece isso é muito ruim, eu considero muito ruim, certo? Nós temos exemplos quando... porque o que a gente vende, a produção, ela depende da oferta e procura. Isso é um mercado que regula. Então, quando você planta e dá um acerto, né, e o feijão bate na casa dos R$500 o saco,
você paga o teu investimento numa safra e já compra outro pivô na hora. Aliás, você não paga o teu investimento. Você deixa aquilo lá no banco e compra outro à vista ali, certo? A não ser que a condição de juros esteja melhor no novo negócio, como agora. Tá? Então, o plano safra, ele veio espetacular. Né? Por isso que esse é um outro aspecto que eu falo que é o momento da agricultura irrigada. Então, o plano safra, ele veio com recursos maiores, taxas menores de juros para o investimento. Mas, veja bem, você deveria pagar esse investimento ao longo de certo tempo. Você não tem controle do preço que você vai vender. Se você vender bem, ótimo. Mas isso é ruim. Por que é ruim? Porque a gente tende a achar que todo ano a gente tem que ter aquele lucro extraordinário. Né? E a vida não pode ser assim. Certo? Não pode ser ganhar sempre acima do tem que. Mas por que vai dar lucro? Por causa da segurança hídrica. E o que é a segurança hídrica? É o controle da chuva, que você não consegue fazer um acordo com São Pedro. Perceba, aqui na nossa região, nós entramos em julho agora, nós estamos com déficit hídrico desde março. E o déficit hídrico era para aparecer em julho. Você olha lá fora, parece que você está no Nordeste. Tá? E a hora que você fechar o ano, vai dar os 1.200, 1.250 milímetros anual. Então, a chuva, a variabilidade no tempo, no espaço, na quantidade dessa chuva é imprevisível. Então, você tem essa segurança hídrica. Isso é o primeiro ponto. Mas os pontos adicionais são flexibilidade do plantio, você escolhe quando plantar. Você sabe quando todo mundo vai plantar de sequeiro, porque ele está esperando a chuva. Então, você pode escolher quando plantar. E o que você plantar, você vai colher. Se fizer agronomicamente as coisas certas, mais e com qualidade melhor. Somado isso, é mais receita. Agora, se você for um bom agricultor, um bom produtor de alimentos e um bom irrigante, ou seja, adotar práticas de manejo da irrigação para colocar água no momento, na quantidade certa, obviamente, a lucratividade vai ser ainda maior. Então, isso parece muito simples, isso, mas não é tão simples entrar isso, ser absorvido pelo futuro irrigante ou pelo produtor de alimentos. Porque sempre também assusta, é uma nova tecnologia. Né? Sim, é um conjunto de fatores, né? É até uma questão da cultura, né, do produtor que precisa se adequar à irrigação, né? Eu imagino que seja mais ou menos por aí. Quero lembrar o pessoal que está nos assistindo que podem enviar comentários, enviar perguntas para o professor Tangerino também. Nós temos aqui um comentário da Dani Moraes, que diz que Petrolina e Juazeiro é o polo da fruticultura irrigada no Brasil, né? Temos um outro comentário aqui do Jonathan Alves de Amorim. Bom dia, Rondônia, sempre acompanhando aqui. Que bom, pessoal do Norte. Rondônia é um polo que está crescendo, né, com o café, É? custa o investimentos em irrigação. É muito disperso em Rondônia, mas Rondônia tem crescido muito, tanto a irrigação de pastagem como café. Legal. Temos uma pergunta aqui da nossa colega aqui da revista Cida Muniz. Ela pergunta o seguinte, professor: se a irrigação traz tantos benefícios, né? Além do alto investimento, que é uma questão que a gente vai falar depois, quais são os outros fatores que impedem a adoção, a maior adoção, né, dessa tecnologia? Eu acho que o primeiro deles é você estar convencido de que você vai mudar a sua postura e você vai fazer algo diferente, certo? Eu não sei se a analogia é boa, né? Mas
Quando você estava acostumado a dirigir um carro simples, não precisa ser o Fusquinha, e de repente você senta num carro cheio de botão, você fica perdido, né? Eu tenho sempre a história que eu gosto muito do nosso colega lá, o baiano, não vou citar o nome dele, mas quem é do meio aí da patota sabe que a gente estava num carro super moderno nos Estados Unidos e estourava um aviso, e eu falava, rapaz, o que você está fazendo? Né? Enquanto a gente não pegou o manual para saber o que ele estava fazendo de errado, e ele não estava fazendo muita coisa, só cochilando, entendeu? E o sensor do carro percebia. Né? Então, a primeira barreira é a gente entender o seguinte, porra, vai mudar, sim, vai mudar. Vai mudar porque eu quero mudar, certo? Eu quero ter sustentabilidade no meu negócio de produzir alimento. E muitas vezes esse convencimento se dá na porrada. Ou seja, ele perdeu uma vez, perdeu outro, e perdeu outro, né? E aí fala, agora não dá mais. Né? Então, e ele faz outro fator que desanima, porque existe uma cultura geral da dificuldade das licenças ambientais. Né? Nesse aspecto, eu estou aqui a menos de 1 quilômetro, eu tenho o Rio Paraná, do outro lado tem o Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso do Sul, de uma situação muito complicada antigamente, hoje é modelo de licenciamento ambiental. As outorgas saem, mesmo que a provisória, em 5 dias. Como se faz isso? Com decisão política. A licenciada, veja, a técnica todo mundo sabe, a lei é a mesma, é a lei das águas, com adaptações para os estados, mas, portanto, a lei maior é a mesma. Certo? E por que tem estados que travam mais do que outros? É só condição técnica? É só falta de água? Ou só restrição de água? Não, tem um componente ideológico que é muito forte também dentro das agências que precisam de decisão política para ser resolvido. Né? E o terceiro aspecto, eu acho que é o financeiro, o financiamento. Né? A gente vai discutir, você vai perguntar, e eu vou questionar essa questão do alto investimento. Né? Uhum. Esse termo alto-baixo é relativo, mas essencialmente é uma questão cultural, de entendimento, de estar incorporado, a questão de financiamento e uma questão governamental ou de legislação. Eu coloco como os principais entraves. Ok, certo. Já que tu falaste do investimento, né, vamos dar um exemplo, né, para os produtores de grãos, né, que querem iniciar um projeto de irrigação. Qual tem sido o investimento médio do pivô central, enfim, o que a gente pode dar como exemplo mesmo? Bom, você pode trabalhar aí com dentro do pivô central, você pode trabalhar aí com uma faixa de 7 a 9, 10 mil. Vamos botar aí, de 8 a 10 mil reais por hectare. Né? Por que eu falo isso? A pergunta mais comum, mais feita, quanto custa irrigar? Não sei. Por que eu não sei? Porque você dizer quanto custa realmente, você precisa fazer o projeto. Claro. E ele pode ser um bom projeto concebido com diferentes lâminas. E um projeto, a propriedade da Denise, pode ter um custo diferente do meu, porque a distância da captação de água até a entrada na área é diferente. Eu preciso de mais adutora. Então, vamos botar um número mágico aí, tá? No pivô central, 9 mil reais por hectare, para ficar entre 8 e 10. Vamos colocar na irrigação localizada, para os outros fins aí, da ordem de 10 mil reais por hectare, né? E um pouco mais quando você partir para a irrigação em subsuperfície, para o gotejamento em subsuperfície. Mas, de maneira geral, nós podemos falar aí de mesmo a pastagem, a aspersão, que tem acontecido, a aspersão convencional em pastagem, de baixa pressão, e baixa precipitação, mas com emissores de alto desempenho, vai ficar de alta performance, vai ficar na ordem aí também aí dos 9, 10 mil. Vamos botar um número mágico de 10 mil reais por hectare. Certo. E, claro, né, professor, depois tem os custos operacionais, né, também que o produtor precisa considerar. A energia
é um dos principais custos, é uma das coisas que mais pesa? Esse é um outro mito que precisa ser devidamente esclarecido, tá? A energia, ela se paga com as receitas, tá? Então, aqui no nosso quintal, na nossa região, tá? Uma safra de milho eu faço com 3 sacos de milho, né? Então, por hectare, né? Então, ou vamos fazer a seguinte, vamos fazer uma conta diferente. No máximo 10%. Vou falar de milho, porque a gente fechou agora. Vamos falar de milho. No máximo 10% da tua receita, né, com milho a R$ 35, foi a conta, no máximo 10% é a energia. Mas a energia tem um outro aspecto, né? A gente reclama muito, por quê? Porque a formulação da energia é uma bagunça. Você tem tarifa normal, você tem tarifa boêmia, ou tarifa diferenciada, que é aquela entre 21 e 6 da manhã, e você tem tarifa de ponta. Aí depois você tem bandeiras, né? E depois você tem período seco, período úmido, e depois ainda você tem demanda. Essa demanda que a moçada não entende muito, fica cheia bastante, mas se a gente entender o sistema de tarifação, né, a gente pode também trabalhar em cima do manejo da irrigação, no momento de ligar o equipamento, né, usando critérios para que ela não seja a vilã da coisa. E não é. Certo? E não é. Certo, certo. Critérios, né? Mas ela impacta. Você sabe por que ela impacta, Denise? Porque quando Claro. é defensivo, você vai lá e tumba, paga de uma vez e esquece. Né? Certo. Então, esquece. A conta de energia vem todo mês. A hora que ela vem todo mês, a hora que ela bate aquele valor, fala, puxa vida, tudo isso. Né? Então, é como, não sei se você comprar um sapato, você lembra quando você pagou no último sapato que você comprou? Ou no tênis? Você lembra? Se for um tênis, você pagou bem mais caro do que o sapato. Né? Mas você talvez se reclama do restaurante, que, olha, o restaurante, né, já teve melhor, acho que eu vou trocar de restaurante. Isso aqui, né? Então, uma analogia semelhante a isso. Né? A gente paga, e aí a gente fica com aquela sensação que está pagando muito. Certo. Tem um comentário aqui do Jardel Paixão. Ele fala que acredito muito na viabilidade da agricultura com a adoção da irrigação complementar. Os dados que obtivemos aqui em Quixeramobim, no Ceará, são muito promissores. Jardel, bom dia, Jardel. Grande amigo, grande irmão. O, o Jardel ele fala de uma situação bastante real, que é ali quando você tem o déficit hídrico. O Jardel é o diretor da FATEC, do Sertão. Então, eles têm um trabalho muito bom em que coloca num outro patamar de produção quando você usa a água de forma complementar. Né? Não para pagar a evapotranspiração toda. Tá? Isso é uma estratégia de manejo. Isso acontece também, Jardel, muito aqui na nossa região com Mineiro, com grandes áreas. Aí não é restrição de água, é restrição de cacau mesmo, né? de dinheiro. Né? Então, quando você não quer perder produtividade, isso remete, Denise, a um outro conceito que é o conceito do custo da não irrigação. Né? O que é isso? Que é pouco abordado. A pergunta também, outra pergunta. A primeira pergunta é quanto custa eu irrigar? A segunda é quanto eu vou ganhar de produtividade a mais? Né? Eu falo nada. Nenhum. Né? Se chover. Se chover, o equipamento está desligado. Quem garante isso? Então, veja, quando a gente faz os estudos de viabilidade econômica, a gente parte de um patamar, né? Vamos dizer, eu estou aqui com um patamar, eu quero 70 toneladas de cana por hectare. Quanto eu vou? Eu vou para 120. Então, eu vou ganhar 50. Então, se eu tiver um adicional de 50, e qual é a receita disso? Em quanto tempo eu pago esse investimento? Mas vem cá, e se não vier a água da chuva? E se não vier, e se eu vir? Se a minha produção de sequeiro
vier para 60, eu perdi 10. Certo? E esses 10 já vão somar, né, ao chegar no 120. Então, aquilo que os 50 que eu pensava, agora já é 60. Então, essa estratégia né, é uma estratégia que é usada em duas maneiras. Quando vocês têm restrição de água e quando você tem restrição de recurso e adquire, faz um investimento com capacidade de entrega de água menor do que a taxa de evapotranspiração ou o que seria exigido pela cultura. Aí, Entendi. eu ver também. Entendi. E, professor, o que a gente pode falar assim, né, para o produtor que está pensando em investir em irrigação, né, quer iniciar um projeto, como tu mesmo fala, né, o importante é ter um projeto, né? Esse é o ponto básico da irrigação. Quais são as outras recomendações que tu pode nos passar? E, ao mesmo tempo, eu quero perguntar sobre a importância de cuidar da gestão da irrigação, né? Como tu mesmo falaste antes, não adianta só ter um pivô, ter um sistema irrigado, mas não cuidar da gestão da água, da gestão do funcionamento do equipamento, né? E hoje a gente vê as indústrias que oferecem equipamentos aqui no Brasil cada vez mais capacitadas nessa área, né, oferecendo equipamentos mais eficientes. É isso? Então, o produtor tem que pensar no planejamento antes e durante na gestão. Gostaria que tu me falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá, eu vou de trás para frente, Denise, e por razões didáticas, tá? A gestão, o manejo da irrigação é o principal desafio da agricultura irrigada hoje, tá? No mundo, tá? No mundo. Quando, no começo lá, quando eu caracterizei, eu contei um pouco da história da irrigação brasileira, faltou falar o seguinte: os principais países no mundo, China e Índia, tem 60 milhões de hectares cada um deles, Estados Unidos, com os 30 milhões de hectares, e a Europa como um todo, o desafio deles é não perder área irrigada. Não perder área irrigada por quê? Pela falta de água. Né? Quando a gente fala falta de água, se atente para quantidade e qualidade de água. Tá? Os dois fatores. Tá? Cada vez que você joga o óleo da frigideira na sua pia, e tem muita gente que faz isso ainda, acredite nisso, eu preciso de mais água boa para depurar, para tornar o córrego bom de novo, mais embaixo. Então, esses países, o mundo, a maior parte do mundo, traz como desafio não perder a área irrigada, enquanto o nosso desafio é ampliar a área irrigada. Tá? Bom, então, a gestão da água, ela é um problema no mundo todo. Ou um problema não, ou principal dificuldade ou desafio. Por quê? Não é porque eu tenho fartura de água, que eu estou aqui do lado do Rio Paraná, que eu vou poder continuar irrigando na botina. E por que ela é um grande desafio e uma grande dificuldade? Porque ela exige ações diárias, rotineiras. Mais uma outra coisa que o irrigante tem que se preocupar. Diferente de ele ir para a roça e pegar o bico da botina e dar uma olhada e falar, está na hora de irrigar. Porque ele já está lá. Tá? Ele já está lá. Certo? Então ele vem e fala, pô, vamos ligar. Então esse é o grande desafio. Como ele vai fazer isso? Ele pode aprender termos básicos, ele pode, com capacidade de campo, pão de murcha permanente, capacidade de água disponível, evapotranspiração da cultura, evapotranspiração de referência, coeficientes de cultura, isso, né, ou sensores de solo, mas, de qualquer maneira, ele tem que aprender uma terminologia e ele fazer sozinho. Ou ele recorrer a empresas privadas que vão fazer isso por ele, vão fazer a gestão. Então, essas empresas, com seus aplicativos, com seus softwares, com seus agrônomos, com seus engenheiros agrícolas, né, é um grande nicho de mercado, né, que coloca ao irrigante essa parte que faltava a ele. Aí eu venho com o projeto. Né? E o manejo da irrigação, ele precisa de uma coisa, para ele ser bem feito, associado à quimigação, que é a aplicação
de produtos químicos, seja adubo, fertirrigação, inseticida, insetigação, herbicida, herbigação ou fungicida, fungigação. Precisa de uma das coisas que é essencial para caracterizar um bom projeto de irrigação: uniformidade. Uniformidade de aplicação de água. E a uniformidade de aplicação de água, ela é feita com bons cálculos hidráulicos, com adequados cálculos hidráulicos. Então, vamos caracterizar um bom projeto de irrigação. Uniformidade de mais de 90% de distribuição de água dentro da área irrigada. Pagar a conta da evapotranspiração, ou seja, atender a evapotranspiração, isso é a estratégia que a gente defende. Essa outra estratégia é sob ambiente de restrição, como o Jardel colocou. Tá? Mas, então, você deveria pagar a conta da evapotranspiração, você deve ter bons materiais e você deve ter uma boa montagem. E eu coloco num quinto nível, uma adequada relação investimento-custeio. Opa, o que é isso? É o dimensionamento, a capacidade do sistema e os diâmetros dos tubos que estão ali. A relação CV por hectare. Tá? Porque é a gangorra. Se é barato, o custeio é alto. Não existe milagre. Em física, matemática, economia. Certo? E a conta do carnaval, se você pular, vai vir na quarta-feira de cinza. Então, o que ele deve fazer para ter tudo isso? Procurar uma boa revenda de irrigação. O que é uma boa revenda? Alguém que esteja constituído, que tem profissionais sérios, bem treinados, bem formados, que possam oferecer mais do que ligação de cano. E perceba, existe muita gente ligando o cano e comprando cano, ao invés de comprar projeto. E projeto exige mais investimento, Denise. Também tá certo. Ligação de cano é mais barato, mas vai te comprometer o resto dos anos que você teria de convivência com a irrigação. Com certeza. Importante esse alerta, né, professor? Chegou uma pergunta aqui, antes tu falaste um pouco sobre essa questão da legislação, uma pergunta do Eduardo Hoffman, aqui, nosso diretor. Como andam os assuntos relativos à outorga do uso da água, né? A burocracia diminuiu? Não, a burocracia não diminuiu. Eu acho que aumentou a eficiência de alguns órgãos. Né? Tá. Se você pegar o órgão maior que é a Agência Nacional de Águas e a pandemia, os técnicos estão todos trabalhando em casa, estão trabalhando muito. Né? E eu pego o exemplo da ANA, porque eu tenho conversado com eles têm trabalhado no ritmo, as relações de trabalho, de pós-pandemia, vão mudar muito, Denise. Sim. Isso, quem não perceber isso vai ter dificuldade de se posicionar no mercado. Então, a lei é a mesma, tá? O que muda é a gestão, e a gestão é a gestão política. Né? Política dirigente do órgão. Eu dei um exemplo do Mato Grosso do Sul, eu não vejo em São Paulo a mesma celeridade, a mesma velocidade que eu tenho acompanhado junto à ANA e o Mato Grosso do Sul. Né? Sim. E os outros estados também. E também o próprio Rio Grande do Sul, que precisou de uma crise hídrica para poder mudar a postura. Então, a gente tem sempre provocações que trazem uma condição melhor do ambiente de trabalho. Sim. Aliás, essa safra tivemos mais um problemão aqui, né? Tivemos uma quebra séria de novo, porque simplesmente não choveu desde dezembro até agora. Agora, em compensação, está chovendo tudo que não choveu no verão. Professor, deixa eu lembrar que nós temos o apoio da Orion aqui na nossa live. A Orion é pioneira no desenvolvimento de equipamentos para aplicação de produtos líquidos no suco de plantio. E a empresa tem know-how de aplicação de produtos biológicos na cultura da soja, milho e algodão, e também experimentos positivos no arroz irrigado.
Orion, então, mais uma vez, obrigada pela parceria aqui conosco. Professor, chegou aqui uma pergunta do Vitor Araújo, eu acho que é o nome dele. Professor, com o cenário da pandemia, será que a adoção da automação da irrigação se tornou uma necessidade e não um capricho? Pois a mesma, mesmo sendo um investimento maior, garante melhores resultados. É isso, né? Acho que tu já falaste, né, sobre isso. É uma necessidade mesmo, né? Mas eu gostaria de comentar. Um abraço para o Vitor, claro, pai da Isabela, né? E o Vitor é lá do Piauí, né? Eu não vejo relação com a pandemia, né, nisso, tá? Eu vejo como uma necessidade, né? Né, uma otimização. Você tá, veja, eu estou aqui, eu estou olhando na minha tela o que está acontecendo em termos de armazenamento de água no solo, tá? Então, eu vejo isso como a gente usa hoje os aplicativos. Eu não vou no banco não sei quanto tempo, tá? E eu fico mais hoje até usar no celular do que no desktop, né? O Internet Banking. Então, eu não vejo relação com a pandemia, eu vejo uma relação com a modernização da agropecuária irrigada. Essa relação com a necessidade de evolução e modernização. Tá certo. Oportunidades, tá? Distribuição de oportunidades, desde a criação de novas empresas, novos empreendedores, né, novos prestadores de serviços, e atuando, né, nos diferentes regiões. Né? Sim, sim. O Eduardo Mosca Café é o usuário aqui. Há 20 anos trabalho com café e há 20 anos que as empresas não seguem o protocolo para um bom projeto de irrigação. Nem análise de água pedem, simplesmente vendem cano. Como mudar isso? Bom, boa, Mosca. O Mosca era o grande organizador de festa aqui na Ilha Solteira. Agora é um homem sério. Agora é um dos grandes consultores, né? Nosso aluno, nosso irmão também, ele é um consultor respeitado na região do Triângulo Mineiro, em Araguari. Né? Ô, Mosca, isso fica mais facilitado, né? Porque a água é fonte de vida. Então, quando você joga a água, quando sai a água, algum ganho você tem. Volta ao Jardel, certo? Algum ganho você tem. Então, você pode estar satisfeito, às vezes, com aquele ganho, né? E só vai se preocupar com a qualidade da água na hora que entupir, né? Então, eu tenho uma história que eu conto para os meus alunos, vou compartilhar com todos vocês, né? Certa feita eu fui chamado porque entupiu para o ferro, a gente abriu uma linha de pesquisa, né, ainda lá atrás, em 90, a gente foi um pioneiro em falar de ferro, em irrigação localizada, ou entupimento pelo ferro. E aí eu fui chamado de uma propriedade que entupiu, simplesmente não saía água lá, né? E não saía água. E aí, enquanto o meu pessoal estava ali abrindo tubulação para fazer um procedimento, eu fui até a beira do córrego e eu vi aquele monte de ferro, não tinha mata ciliar, né? Dava para fazer uma siderúrgica ali, né, com tanto ferro. E aí, a hora que chegou o proprietário, eu falei para ele, eu fui falar, olha, meu senhor, isso aqui é falta de conservação do solo, plantio de aves, de mata ciliar, tudo aquela... E achei que eu fui um bom professor, achei que eu fui didático, falei com toda a calma. Mas ele chega para o meu parceiro lá e fala, seu professor aí é doido, né? Você acredita que ele quer que eu planto árvore aqui? Você acha que irá crescer essas árvores tudo aí para fazer sombra? Se ele tivesse feito isso há 10 anos atrás, ele não estava me pagando como consultor para resolver o problema dele. Então é isso, Mosca. Conscientização, capacitação, né? E o trabalho que vocês fazem aí com a FENAGRE, que é exemplo de sucesso também, né? Parabéns, né? Pena que esse ano não teve, né? Professor, outra pergunta aqui também sobre a qualidade da água. O usuário é Agroclimatologia Rio Verde, lá de Goiás.
Parabéns, Tangerino. Comente também sobre a qualidade da água, principalmente em irrigação localizada. Muitos projetistas têm deixado isso de lado. É exatamente isso que a gente falou, na irrigação localizada. Sim. O ferro é o grande problema, porque o ferro ele se encontra na natureza nas duas formas, ferro 2 e ferro 3. O ferro é solúvel, então ele passa pelo sistema de filtragem. Só que quando ele entra dentro da tubulação, com oxigenação, ele vai a ferro 3 e ele é insolúvel e deposita. E aí entope, começa a se depositar na parede. E aí o procedimento para arrumar isso é muito trabalhoso, é físico, né? E muita gente negligencia, porque você precisa de um rigor maior na filtragem quando você tem concentrações acima de 0,70 gramas por litro de ferro total na água, né? Então, a partir desse momento, esse fato de você ter o ferro nas duas formas, solúvel e insolúvel, que exige procedimentos que exigem investimentos maiores. E muitas vezes, para vender, na ânsia de vender, ou mesmo por incapacidade técnica, você segue num filtro padrão, que ele é padrão, toda irrigação localizada tem que ter sistema de filtragem, mas você segue um cabeçal de controle padrão, sem o rigor necessário para aquela situação associada à ausência de conservação do solo. Mais um alerta, então, né? Importante, professor, essa questão de outras práticas, né? Irrigação sozinha, ela não vai fazer milagres, né, na propriedade. E tu, como engenheiro agrônomo, né, com certeza alerta isso o tempo todo para alunos, para irrigantes. É preciso seguir as boas práticas, aquelas fundamentais, né, do capricho mesmo na propriedade, né? Até para ter uma reserva de água, né? E aí poderíamos falar aqui mais uma hora sobre a questão da conservação da água também no solo, né, professor? Acho que esse é um alerta muito importante, né? E o próprio barramento, Denise. Existe também um viés ideológico muito forte, né, em grande parte das agências ambientais sobre o uso do barramento de terra. Tá? O Linneu tem um trabalho muito bom na região de Cristalina, que ele mostra, e tem aquele mito também, de que o barramento acaba com a água jusante, ou embaixo. Na verdade, o barramento ele acaba estabilizando a oferta de água a partir do próprio barramento, exatamente pela não de água e o escoamento de base, que não vai dar morro acima. Nenhum político revogou a lei da gravidade, não vai dar morro abaixo. Então, essa água vai sair, certo? Vai recarregar lençol e vai sair. E existe comprovação, pouco divulgada, mas como é favorável os barramentos de terra, especialmente em mananciais degradados, microbacias degradadas, atestadamente degradadas. Que legal. Professor, o Normando VF. Bom dia, professor Tangerino. Ouvimos cada vez mais falar na reutilização da água, especialmente na irrigação com efluentes de esgotos domésticos. O que impede uma maior utilização desses recursos? Bom, primeiro é uma decisão cultural. E sempre existe uma rejeição ao uso dessa tecnologia, né? Depois, a legislação que vai te autorizar a usar esses efluentes, seja industriais, seja domésticos, né? Você precisa ter uma autorização da agência ambiental. É um processo que acaba sendo rigoroso, tem que ter esse rigor mesmo, né? Mas ele é absolutamente desejável, e incentivável. Você, ao invés de lançar no manancial, você utilizar para a produção, respeitando as questões sanitárias, né? Então, você tem o sistema de irrigação, você tem os sistemas de proteção, as EPIs, mas ele é absolutamente desejável como uma produção sustentável ou a garantia do meio ambiente. Certo.
Temos uma outra... Desculpa, professor. Só complementar, eu tive a oportunidade aí com o Silvio, da Secretaria de Governo do Estado do Ceará e o diretor da FATEC, o Rodrigo, nós fizemos, o pessoal da Embrapa, nós vimos na Califórnia, em Watsonville, onde 100% do esgoto ele é utilizado para a produção, inclusive, de hortaliças. De novo, é uma decisão governamental, empresarial, né? Mas com o tratamento, é o melhor tratamento. Ele até eu aprendi lá, eu achava que... Eu tenho um livro de referência, é difícil, que é o Unquenchable, e eu achava que o melhor tratamento era em Las Vegas, e aí ele falou, não, Las Vegas já ficou para trás, somos nós, porque nós aproveitamos 100% para a produção de hortaliças, morango, alface e tudo mais. Watsonville. Que legal, que relato legal, professor. O Diego G. Feitosa também dá os parabéns aqui para o professor e pergunta: o senhor acredita que a prática da quimigação ainda é pouco explorada pelos irrigantes? Sim, ainda. E a gente, tanto é que a gente tem um trabalho, né? Boa pergunta, Diego. A gente tem um trabalho que a gente publicou, que teve uma repercussão muito grande com o Flávio, que a gente pegou estudo de caso e mostrou uma das coisas. A primeira coisa que é falada, por que você não faz uma oferta de irrigação? Ah, porque custa caro, porque, de novo, tem que enfiar a mão no bolso e comprar um injetor. Né? E aí a gente fez um trabalho mostrando exatamente que a economia que se faz de não botar o trator, né? A gente pegou um pivô pequeno, um pivô grande, e com dados reais, a gente mostrou que isso aí na primeira safra já pagou, certo? Tanto em 2 safras, em pivô menor, porque o equipamento é o mesmo, né? Então, a pivô pequeno e para a área grande, né? Mas o primeiro aspecto é o financeiro, o segundo é técnico, né? Muitos não sabem e têm dificuldade, vergonha de perguntar como fazer. E o Diego é um exemplo disso. Ele não sabia, hoje ele sabe, porque ele apareceu aqui na minha sala e falou, nós temos que fazer, como é que faz? Isso, como é que Legal. aquilo tal. Legal. Então, ele é bastante pertinente porque ele vivenciou na prática isso. Certo. De aprender a fazer. Certo. Professor, infelizmente, vamos ter que encerrar nossa conversa. Já passou, tem 1 minuto só. E, claro, a gente poderia continuar aqui conversando mais um tempão, ficaram faltando questões, né? Mas, enfim, o assunto é muito bom, a gente sempre vai ter o que conversar sobre agricultura irrigada, né, professor? Eu quero que só tu deixes o contato ali da página da Unesp, né, para os produtores ou para os estudantes ou para os agrônomos que querem entrar em contato. É um canal super interessante de irrigação, né, professor? Só deixa aí o endereço para nós e tua despedida. Bom, não precisa anotar. Escreve Unesp Irrigação no Google, você está aqui dentro da gente. São 6 canais diferentes, cada um com uma linguagem para atender o público mais amplo. Denise, muito obrigado pela oportunidade, né? E você sabe, mais do que um trabalho, é um prazer que a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Então tudo fica mais fácil. Então, muito obrigado, obrigado à Granja, a todos aí, parabéns pelo trabalho que vocês todos vêm fazendo. Obrigada. Dando os coffee breaks ali. E estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigado a todos que ficaram com a gente aqui e puderam nos ouvir. É isso. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou também. Lembrando que toda terça e toda quinta tem a live Coffee Break aqui no Instagram. Terça-feira é um assunto de pecuária, na quinta um assunto de agricultura. E contamos com vocês todos enviando perguntas e comentários sempre. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela parceria de tanto tempo e seguimos juntos com certeza, viu? Saúde, tudo Saúde. De bom. Bom dia para nós. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.